Oiê, eu sou a Júlia, Oiê, eu sou a Mariana, mas mas quem quem somos somos nós nós para para julgar? julgar? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. É um tema bastante pesado para mim e eu acho que para quem tem filho também seja, que é o tema politizado ali pelo Felca. Polemizado, na verdade. Politizado também, mas polemizado pelo Felca. Eu acho que todo mundo já deve saber um pouquinho sobre do que se trata. Mas recentemente o Felca, ele lançou um vídeo, né, no YouTube de aproximadamente uns 50 minutos, um vídeo onde ele fala sobre a adultização das crianças e adolescentes, especialmente nas plataformas sociais, nas redes sociais, né? E o vídeo dele começa ali com mostrando, né, alguns adolescentes, que estão falando em podcasts, que estão deixando de lado, na verdade, a adolescência e a infância para se portarem como adultos, né. Então eles falando de temas de adultos, então ele começa falando sobre isso e depois ele vai aumentando o grau, ali da sinistralidade ali. Eh enfim, e esse debate ele foi, assim, foi muito difícil para mim ver esse vídeo e também entrar nesse debate, mas eu acho extremamente necessário, e por isso que né, a gente trouxe aqui para conversar hoje, porque é um tema que ele vai ele atinge muitas ele tem várias camadas, então ele atinge muitas áreas, né, do conhecimento. Então a gente pode falar sobre esse assunto dentro da medicina, dentro da psicanálise, dentro do direito, né, que é aqui o que mais nos afeta, Uhum. porque justamente levantou essa polêmica, aqui o que é caro a nós, que é a questão da regulamentação das plataformas. Eu acho que não só para quem tem filho, mas eu, por exemplo, eu não consegui ver o vídeo inteiro, porque eu não tenho muito estômago para isso, eu fico um pouco impressionada. E eu acho que é uma coisa muito grave, sabe? Não tem assim um ai, a gente fica todo mundo fica meio desestruturado quando vê uma coisa dessa acontecendo, porque é exatamente isso que você falou, as crianças estão nem é uma escolha delas, sabe, é alguém que geralmente coloca elas nessa situação de perder a infância e a adolescência. Uhum. E elas são ali meras vítimas daquilo tudo que tá acontecendo. É. Então eu acho que isso pega muito, 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 e é uma coisa muito muito séria, É é até muito difícil, né, de triste. falar Aham, é sobre difícil de isso. colocar em palavras, porque É, ao mesmo tempo que é revoltante, é triste, é importante, é relevante. Então ainda bem que o Felca fez esse vídeo. é. Nossa, ele foi muito cirúrgico nesse momento, nesse vídeo, em tudo que ele falou, em tudo que ele expôs ali. É. E é um Nossa. assunto que vem sendo tratado há muito tempo. Existem Uhum. já influenciadores que falam sobre isso e outros profissionais que falam sobre isso. Mas o Felca, até mesmo por conta do alcance da conta dele, né? E pela forma como ele fez também, ele conseguiu atingir, né, do Iapoque ao Chuí, assim. E o que foi mais legal é que realmente foram mobilizados, aqui trazendo mais uma vez para nossa seara, é que foi mobilizado Câmara, Senado, tá todo mundo falando sobre isso e dando um outro olhar para a questão da regulamentação das plataformas, porque até então muita gente não era nem a favor disso e agora é a favor. Tem gente que continua não sendo a favor, mas também tá começando talvez, né, abrir ali para o debate, mas, vamos por partes, né. O alcance dele foi tão grande que eu acho que uma informação aqui é super interessante. Depois do vídeo dele, 32 projetos de lei foram, encaminhados Nossa. na Câmara e Senado. 32 projetos de lei. Esses projetos de lei, eles tratam sobre, eu não vou lembrar todos os temas agora, mas responsabilização dos pais, que é algo super importante, né, porque muitas vezes são os próprios pais que colocam os filhos, inclusive no vídeo do Felca, ele mostra, né, denuncia algumas contas que são criadas pelos pais, administradas pelos pais, que promovem a erotização daquelas crianças. Então a responsabilidade dos pais, a regulamentação das plataformas, a questão da erotização, né, do corpo infantil, enfim, são vários temas dentro desses todos, projetos de lei.
mas já existia um projeto de lei de 2022, apresentado por um senador, não me lembro o nome agora, mas que estava em tramitação e estava meio que parado, na verdade, né. Então agora vai ser retomado esse debate, né. Então é super interessante da gente acompanhar. E é interessante ver como que o Felca, que é um influenciador, conseguiu, com essa denúncia que ele fez, movimentar tudo tão rápido. Sim. Porque, assim, isso estourou muito mais depois da denúncia dele. Uhum. Então, assim, ele foi muito revolucionário, eu acho. Foi, inclusive depois já Completamente. logo depois que ele fez o vídeo, já derrubaram, né, as contas da Derrubaram. Camilinha, do Aham. E já Ítalo, foram enfim. expedidos mandados, perdão, para para buscas na casa do Ítalo e do acho que do companheiro dele, e lugares que ele frequenta e tal, porque acho que finalmente viram a gravidade do que estava acontecendo ali debaixo do nariz daquelas pessoas e ninguém nunca fazia nada. Então, foi um movimento muito rápido, foi tudo muito rápido. E já tem pronunciamento, aquela coisa de quem me conhece sabe e Aham. tal, tentando se defender de uma coisa ali que não é simples assim de se defender, né. Nossa. Porque não é só um videozinho no Instagram que vai apagar tudo que aconteceu, não funciona desse jeito. Eu É, acho agora que já tá tudo registrado, não, eu né. acho que algumas pessoas, inclusive das envolvidas nas denúncias do Felca, não entenderam a gravidade da situação. Na verdade, elas tentam se esquivar ali, como se aquilo fosse, sei lá, ser benéfico para elas de algum jeito no futuro, talvez em um processo, ou que aquilo não leve a um processo por conta desse pronunciamento, tipo, Aham. não foi bem assim, sei lá. É. Ai, olha, acho que dentre as pessoas que foram denunciadas ali, a gente tem pessoas que são adultas e se tem pessoas que são menores, que começaram a ser ali exploradas, né, quando menores. Então essas pessoas, eu acho que elas não conseguem entender, elas não têm maturidade suficiente ainda para entender o que está acontecendo com elas. E elas são colocadas dentro do ambiente e criadas dentro daquele ambiente que para elas aquilo passa a ser o correto, aquilo passa a ser o normal. Né, então assim, Hum, isso daí vai refletir mais pra frente, né. Essa criança, ela vai exatamente. precisar de um acompanhamento terapêutico aí em algum momento, né. E isso me lembra também um outro post que eu vi, que eu achei super interessante, que é de uma eu não lembro agora quem que fez esse post, mas enfim, é o seguinte: para você dirigir, você precisa ter 18 anos. Uhum. Para você consumir bebida alcoólica, você precisa ter 18 anos. Existem situações que existe um risco, um perigo, né, e até mesmo por conta dessa imaturidade da criança e do adolescente, ele precisa atingir uma determinada idade para conseguir entrar naquele cenário, para conseguir ter aquela habilitação, enfim. E a rede social, ela é um sinal verde. Uma vez que você tá Completamente. ali dentro, você pode fazer o que você quiser. Tudo tá ali no scroll, tá tudo, é um acesso de uma rolada, assim, Não, sabe, e de um assim, clique. e os algoritmos parece que têm ficado cada vez mais eficientes, então assim, se você curte um vídeo sem querer sobre um determinado assunto, aquilo vai voltar a aparecer pra você o tempo inteiro. Então Uhum. você imagina uma adolescente que tá com o celular na mão, aparece algum conteúdo completamente impróprio e ela assiste o vídeo completo, o algoritmo já vai entender que ela gostou Gosta daquele daquilo. conteúdo, porque ela assistiu até o fim. Então aquilo vai começar a aparecer de novo, de novo, de novo. E ela vai começar a achar aquilo lá normal e vai começar a se comportar daquela forma também, né. Uhum. E na verdade isso aconteceu com as dancinhas do TikTok, que tem É. adolescentes que fazem, super novinhas, com umas dancinhas super sensuais, assim, sabe. Tipo, né, É, ela veio fácil pra cadê o elas. monitoramento aí, né. E veio muito fácil pra elas É. ali. Eu acho que um ponto super importante que você pegou é a questão do algoritmo. E esse ponto o Felca fala muito no vídeo dele e eu gostei bastante disso, Uhum. porque é impossível a gente pensar que hoje, no nível que a gente está de desenvolvimento tecnológico, no nível que a gente está de desenvolvimento da inteligência artificial, uma plataforma social não consiga treinar um algoritmo para identificar esse comportamento, mas num outro sentido, não vou identificar esse comportamento e vou oferecer mais esse conteúdo para ela ou para ele. Identifiquei esse vídeo ou esse tipo de comportamento, eu vou restringir. Eu vou Exatamente. restringir ou eu Aham. vou retirar.
Então, esse tipo de é um vídeo que erotiza uma criança ou um adolescente, vai ser bloqueado. Tanta coisa é banida, tanto conteúdo que as pessoas postam é banido, às vezes, por nada. E como não identificam mesmo, né, bem o que você falou. É. Tipo, tem gente que perde sua conta se o vídeo é retirado do ar por coisas bobas, assim, que não são uau. E aí Uhum. um vídeo desse passa despercebido pela plataforma, né. E aí Realmente que a é gente muito. entra nesse papo de, tipo assim, que é possível a plataforma também, né, se responsabilizar nesse sentido. Vamos ter comportamentos, vamos ter regras ali internas dentro da plataforma, para que a gente consiga ajudar a evitar esse tipo de comportamento lá dentro, Uhum. né. Então é nesse sentido, ninguém tá falando tipo: "Ai, vamos acabar com as plataformas sociais, vamos Não. restringir tudo, vamos", não, é só para proteger sua filha, proteger o seu filho, sabe. Não, e assim, eu esqueci o que eu ia falar. Se você cortar. Daqui a pouco você lembra. Ah, não, lembrei. E assim, ó, você imagina o quão revolucionário seria se uma plataforma de rede social criasse uma inteligência artificial que detectasse tudo isso e lançasse isso logo. Cara, Uhum. ia ser muito bom. Ia ser excelente. Ia ser então, assim, elas têm todos os recursos ali nas mãos. É, mas aí que entra, né, porque a plataforma ganha dinheiro com isso, né, então a Sim. plataforma ganha dinheiro com um vídeo engajando, um vídeo sendo compartilhado, sendo comentado, que vai gerar muitas coisas ali, né. Hum. Muito mais do que ela simplesmente restringir um vídeo ou ela retirar um vídeo do ar. É, até porque também para lançar essa, como eu falei, assim, uma hipoteticamente lançar uma inteligência artificial, ela também teria que, Uhum, eh, sei lá, colocar o dinheiro que ela recebe, uhum. seria um investimento a mais. Sim, Então ela, sim. além do dinheiro que ela recebe muito e ela pararia de receber com aquele conteúdo, ela também teria que Investir nessa investir. tecnologia, Aham, né. exatamente, gastar esse dinheiro, entre Então por isso que aspas. ela não vai fazer isso espontaneamente. Não vai ser feito espontaneamente, por isso que precisa sim de alguma política no sentido de regulamentar essas plataformas nesse sentido e exigir que esse comportamento das plataformas, seja realizado, né, ele exista de alguma forma. A gente tem um histórico recente da análise do STF sobre a responsabilização das plataformas sociais, referente ao julgamento do artigo 19, né, Do Marco Civil do da Marco Civil da Internet. Internet. Eles reconheceram parcialmente, né, a inconstitucionalidade desse artigo, no sentido de que, em determinados tipos de conteúdo, a plataforma já vai precisar fazer a retirada, independentemente de uma notificação, de uma Decisão. decisão judicial, Uhum. né. Mas é tudo muito ainda, eh, um vácuo muito grande, assim, sabe. A gente não sabe como vai ser isso, eu assim não consegui ainda, analisar essa decisão de uma forma objetiva que me fale assim: "Ah, tá, vai trazer essa segurança", entendeu. E até o próprio mecanismo administrativo também, assim, a gente Hum, ainda sofre muito, né, para entrar em contato com as plataformas, para conseguir remover um conteúdo, como que você vai comprovar, enfim, exatamente. E dentro do sistema deles você não tem muitas opções. Então, é muito delicado, assim, sabe. E não foi tratado especificamente sobre essa questão, né. uhum. Eu ia falar exatamente sobre isso que você falou de a gente ter essa dificuldade de acesso às plataformas, porque também a gente vai ter uma dificuldade na eficácia do cumprimento dessas decisões. Uhum. Porque eu acho que nem a plataforma tem tanta rapidez para conseguir identificar e tirar, entendeu? Embora ela tenha ali todos os recursos, talvez seja uma coisa que ela, como não estava implementado ali, ela ter que remover com essa rapidez, ela não colocou os recursos necessários para poder, Sim. buscar e retirar rápido, É. porque isso deveria acontecer muito rápido. Uhum. Envolve muita coisa, né, envolve uma arquitetura, a arquitetura das redes, envolve questões jurídicas, envolve muita coisa. Então, assim, esse debate, como eu disse no começo, ele a gente não pode perder esse momento que ele tá acalorado, então a gente tem que continuar, mas ele envolve muitas vertentes, assim, são muitas camadas, né, e é o Uhum. envolvimento de muitos atores nesse debate, né, Sim. então a gente precisa
conhecer a tecnologia, conhecer a arquitetura dessas plataformas, a gente precisa entender da questão legal, né, da questão jurídica, porque uma coisa até essa semana a gente conversou, numa live a respeito desse assunto, e o advogado que estava junto, ele chegou a comentar o seguinte, e eu concordo com ele em certo ponto, assim, a gente tá, num espaço, numa realidade social, que a tecnologia ela já está inserida, as plataformas estão inseridas, então a gente não consegue sair disso, né, então e ninguém quer sair disso, não é essa a questão, né, a gente já também falou isso aqui. Eh, mas eh, a gente precisa estar nesse debate, né, a gente não pode deixar isso morrer. Então, a gente sabe que hoje em dia as coisas viralizam, aí vem o debate e tal, não sei o quê, tá todo mundo falando sobre isso, dali uma semana Esfria. esfria, acabou, daqui 2 semanas já esqueceu, né, então a gente não pode deixar isso morrer, né, porque é uma situação muito, muito importante, assim, muito necessária. Uhum. Ainda mais com a É. gravidade e a dimensão que tudo isso tomou, né. Uhum, Hum. exatamente, exatamente. E aí, assim, só pra gente finalizar aqui essa questão da exposição, a gente falou até agora da adultização, né, das crianças e dos adolescentes. Mas esse debate ele também se estendeu para a exposição, né, das crianças e dos adolescentes que é uma outra questão, né, porque não necessariamente você está expondo uma criança, adultizando ela ou erotizando ela, enfim. Você está expondo e tem muitos perfis que expõem, a criança de uma forma até inocente, enfim, no dia a Aham. dia, mas está expondo, Super expõe. super expõe. É, teve uma decisão recente que condenou uma mãe que super expunha o seu filho na internet. Ela postava demais e foi, até a chamada ali da notícia que eu li era sharenting. Hum, Juíza condena a mãe pela superexposição de seu filho nas redes sociais. Embora ela publicasse o filho, tipo, brincando, numa vida comum, assim, uhum, cotidiana de uma criança. Era muito. Ela postava muito. E aquilo começou, acho que, a trazer malefícios para a vida da criança, né, uhum. então, É, a imagina gente só tem como não é a gravidade disso para chegar num juiz ter que condenar a mãe por tanto expor seu filho. É, a gente É tem muito vários perigoso. exemplos, né, de influenciadores famosos que têm filhos, e aí esses filhos também, já crianças, já ficam super expostos, já ficam famosos também. Gente, essa criança, ela não tem opção, ela não tem escolha, né? O pai é responsável 100% por ela, sabe? Como que você vai colocar sua criança nesse lugar, E né? você Sendo. imagina as consequências que isso não vai ter para ela num futuro. É. Exatamente. E aí esse risco de, não necessariamente só o que você está expondo, mas como isso está sendo recebido pelo público que está consumindo aquilo. Então tem 2 eu olho assim, eu vejo 2 coisas, né, mas pode ter muito mais. Uhum. Uma é, tem um público que vai olhar um vídeo inocente de uma forma não inocente, né. E tem um público que quer cometer crimes, outros tipos de crimes, como, por exemplo, pegar uma criança para comercializar ela no Brasil ou internacionalmente. E eu vi uma entrevista com um delegado, se não me engano, dizendo justamente que, falando um pouco do comportamento desses criminosos, né. Então, eles têm acesso às fotos do seu filho, eles já pegam a foto do seu filho, eles já preparam o documento falsificado do seu filho, já estão com o passaporte, já estão com o RG, aí eles sabem qual que é a escola do seu filho, eles sabem qual que é o dentista, qual que é o médico que ele vai, qual que é a pracinha que você leva ele de final de semana, eles já sabem aonde ir. E esses criminosos, eles agem muito rápido. Então né, esse delegado estava falando que é questão de minutos, eles somem com a criança, eles levam a criança para o banheiro, trocam de roupa, raspam o cabelo, já estão com o documento e já somem. Isso é desesperador. Não, eu assim, é muito caro pra mim isso, porque, tipo, eu tô assim: "Ai, meu Deus, e agora Aham. o que que eu faço?" Porque eu também, assim, eu costumo expor muito pouco meu filho, assim, eu não coloco fotos no feed, tem uma ou outra, assim, muito pouco. Às vezes eu coloco nos stories, mas ainda assim eu fico pensando: "Meu Deus, e se passar alguém aqui no meu story que,
meu perfil é aberto. Aham, Se passar uma pessoa, exatamente. se interessar e começar, sabe, a me seguir, a olhar o que que eu faço, Ai, enfim. que Então isso me incomodou muito, muito mesmo. e olha que essa semana eu vi 2 notícias no nas redes sociais mesmo de tentativas de sequestro de crianças. Ai. Uma foi na rua, a mãe estava com um carrinho um carrinho com a criança, assim, e aí se aproxima um cara e tenta pegar a criança do carrinho. Ai, Tipo meu Deus, me assim, dá dor de só estômago que é até. super ele chega como se a mãe não tivesse ali, ele fosse pegar, e a mãe vai pra cima do cara e puxa a criança. Na É uma cara de coisa de, tipo pau. assim, de ficar desesperada, deu vontade de entrar na tela e sair correndo pra ajudar aquela mulher. Ai, meu E Deus. teve outro que deu eu acho que, se eu não me engano, foi num shopping. E aí todo mundo foi a mulher segurava o filho, assim, agarrado depois, né. E aí tá todo mundo num corredor, um alvoroço, porque a mulher conseguiram pegar a mulher, que tentou pegar a Ainda criança bem. também da mãe. E assim, e são em lugares públicos e grandes e sabe, é É. muito perigoso mesmo, meu Deus, é muito perigoso. É, então é uma reflexão, né. É óbvio que a gente não vai parar de usar as redes sociais, os nossos Não. filhos hoje em dia eles vão estar mais expostos, não vão estar como era antigamente, não tem nem como, mas a gente precisa sim pensar na regulamentação das plataformas, a gente não pode deixar esse debate morrer, e a gente precisa sim também olhar para o que a gente posta e tomar cuidado e identificar os lugares, as pessoas e por aí vai. Então é um tema sério, pesado, para o que a gente está acostumado a falar aqui, Muito, mas aham, necessário. completamente. E assim, todo cuidado é pouco, parece que tudo que a gente pense em fazer e pense nas soluções, nada vai ser suficiente, tipo pra ai, vai Sempre vai amenizar, mas ter, não vai né. amenizar, mas não vai resolver. Não, porque Então sempre vai ter, sempre teve, né. Mas é que agora tá, assim, é que escrachado. parece que com o uso das redes sociais isso agravou. Agravou e facilitou, né, facilitou, como as redes sociais facilitaram tudo, né. Mas é isso, pessoal, reflexão para vocês no dia de hoje. Um abraço, até Fiquem a próxima. espertos com isso tudo e não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e de curtir também. Obrigada, gente.